Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, eu me chamo Samuel Santos. Eu moro em uma pequena cidade no interior do Ceará, chamado Sapupara. A história que contarei não se passou comigo, aconteceu com meu pai, quando ele morava em um lugar também no interior chamado Lagoa do Juvenal, que na época era um local pequeno, com poucas casas e muito mato ao redor. Nessa época ele tinha ganhado um terreno do meu avô e fez uma casa simples, onde foi morar com a minha mãe, que tinha acabado de descobrir que estava grávida. Então, eu deixo com vocês a história do meu pai, seu Armando Santos, contada de sua perspectiva. Na época eu trabalhava em uma vacaria que tinha no outro lado do município. Todos os dias bem cedo, e ainda escuro, eu saía de bicicleta e pedalava até lá, onde eu passava o dia e voltava quando já era quase noite. Para o trabalho, ficávamos eu e mais 4 homens roçando o mato, fazendo cercados e cuidando dos animais. O dono era muito gente boa conosco, e apesar do serviço ser pesado, eu gostava de ir lá. Tudo corria bem, a minha casa era segura e a minha esposa, apesar de passar os dias sozinha, não ficava com medo, pois tínhamos 2 famílias que moravam perto e sempre passava em frente para ver como estávamos. As noites eram frias e silenciosas, e tudo estava indo na mais completa paz, até que, em uma noite, quando eu estava voltando para casa, tudo começou a ficar estranho e sinistro. Eu estava voltando por uma estrada de terra no horário de sempre, só que o tempo estava bem fechado, com nuvens escuras de chuva, e ficou mais escuro que o normal. Eu me esforçava para tentar ver o caminho, mas era bem difícil, e para piorar, começou a chover muito forte. Eu desci da bicicleta e fui empurrando devagar, tentando ver o caminho. E quando eu olhei, eu vi bem do meu lado uma moça que caminhava bem devagar. Ela ficava me olhando. Na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. A moça então parou de andar e ficou me olhando. Ela não veio atrás de mim. Então, rapidamente eu subi na bicicleta e comecei a pedalar o mais rápido que eu pude, sem saber o que poderia ter no caminho. Eu cheguei em casa e a minha mulher, me vendo daquele jeito, logo me perguntou o que eu tinha visto, pois eu estava branco como uma vela. Então, eu contei para ela a minha versão. Ela rapidamente pegou uma vela, pois acreditava que de fato era alguém que precisava de oração. Eu estava com muito medo naquela noite e demorei muito para pegar no sono, pensando no que eu tinha visto mais cedo, pois eu só pensava que todos os dias eu teria que passar pelo mesmo caminho onde eu tinha visto a tal moça. No dia seguinte, eu cheguei no trabalho e contei o que eu tinha visto para os colegas, e ficaram sérios me olhando. Um deles disse que poderia ser um presságio de algo ruim, um tipo de aviso para eu não passar mais por aquela estrada. Então eu disse que se eu não fosse passar por aquela estrada, eu vou ter que ir por uma outra que é quase o dobro da distância, sem contar que eu teria que pular uma cerca para só depois chegar em casa, pois é muito longe, é melhor eu não fazer esse caminho. Então o homem disse: olha, se eu fosse você, eu não passaria mais pela estrada onde eu tinha visto aquela moça. Eu iria por outro caminho, mesmo que fosse mais longe.
Eu passei o dia inteiro pensando se eu iria pela estrada onde eu tinha visto aquela moça ou pegaria de fato o caminho mais distante. E nisso as horas se passaram rapidamente e já estava na hora de eu ir para casa. Porém, eu não sabia em que estrada pegar. Quando eu vi o lugar onde eu passava sempre, eu achei melhor pegar o caminho mais distante e assim dar a volta. Era isso, ou ter que talvez dar de cara com aquela assombração da noite passada. Então peguei o caminho mais distante e cheguei perto de um cercado onde eu tive que pular e acabei dando uma volta, onde mais à frente ficava a minha casa. Eu saí da trilha na rua onde eu morava e uma família que morava bem ao lado me viu sair daquela escuridão e disse: "De onde tu vem, homem? Tu veio pelo caminho mais longo por quê?" Então eu contei o que tinha acontecido e eles ficaram rindo e dizendo que deveria ser coisa da minha cabeça. Eu cheguei em casa um pouco mais tarde do que o normal. A minha mulher estava na porta já me esperando. Ela perguntou por que eu tinha demorado tanto e contei que eu tinha mudado o caminho para não passar na estrada onde eu tinha visto a moça, pois eu tinha ficado com medo de um novo encontro. Eu fui dormir naquela noite muito cansado e acabei tendo um sonho muito estranho. No sonho, eu estava em uma estrada muito escura e comecei a escutar gritos horríveis que pareciam vir de todos os lugares. Então, do nada, a moça que eu tinha visto apareceu bem na minha frente. Ela pegou em minha mão e começou a entrar em uma trilha que tinha no mato. Ela me mostrou algumas árvores e mais à frente, ela me mostrou uma que é chamada de carnaúba. Então, ela soltou a minha mão e fui na direção dessa árvore. Chegando lá, ela se abaixou e começou a passar a mão no chão, apontando como quem diz: é aqui que está. Então eu acordei muito nervoso e nem consegui mais dormir de tanto medo. Aquilo estava realmente mexendo comigo, ao ponto de nem conseguir ter mais paz. Quando o dia amanheceu, eu saí de casa e fui pela estrada onde eu tinha sonhado. Pode até parecer brincadeira, mas na verdade não é que tinha a trilha do mesmo jeito que eu havia visto no meu sonho. Eu sempre passei por ali, porém eu nunca tinha percebido aquela trilha antes. E para piorar, tinha as mesmas árvores no qual a moça tinha me mostrado no meu sonho. Na hora, eu comecei a me arrepiar inteiro e a sentir calafrios. Era como se algo me dissesse para sair dali o mais rápido possível. Eu estava com tanto medo que eu peguei a bicicleta e saí correndo o mais rápido que eu pude dali. Definitivamente, eu nunca mais passaria por aquela estrada. Cheguei no trabalho completamente suado e respirando fundo, quando um dos homens veio até mim perguntando se eu estava bem, pois eu estava pálido, como se eu fosse morrer. Já os outros homens, ao me verem, também fizeram a mesma pergunta. Então contei o meu sonho e o que eu tinha visto pela manhã. Um deles então falou: "Olha, isso aí com certeza deve ser uma botija de ouro que está enterrada lá. Antigamente o meu avô contava que era normal o povo sonhar com alguém que já tinha morrido, mostrando onde estava enterrada a botija para a pessoa que está viva ir até lá desenterrar. Dizem que só assim a alma descansa em paz." E o homem continuou dizendo: "Pois quem tiver essas botijas de ouro, que se afaste de mim, pois eu não vou lá pegar coisa nenhuma de quem já morreu, tá amarrado." Então, dois irmãos que trabalhavam lá disseram: "Pois nos diga bem explicado onde foi que a alma disse que estava, pois nós vamos lá pegar, e se tiver algo de valor, nós dividimos. O que você acha?" Foi aí que eu disse: "Olha, eu posso até mostrar sim, só não contem comigo para tentar pegar, tá? Já estou falando antes, então faz o seguinte, no domingo a gente vai lá." Então, um deles me olhou bem sério e disse: "Negativo, homem. A gente vai lá ainda hoje, quando sairmos daqui.
Eu vou levar uma pá e algo para furar o chão. Então eu disse a ele: tá ok, eu posso até levar, mas uma vez eu digo, só não contem comigo para desenterrar. Eu também não serei responsável se algo de ruim acontecer com vocês. Já tô avisando logo, hein? Eu fui com os 2 homens até a trilha, onde a moça me levou no sonho, e mostrei a eles dizendo: vocês entram aqui, vai ter algumas árvores, e mais lá para dentro vai ter uma carnaúba. Ela não tem árvore dos lados, é lá que vocês têm que cavar. Depois de falar com os homens, eu subi na bicicleta e saí de lá rapidamente, pois eu não queria esperar para ver o que aconteceria. Fui logo para casa e passei a noite toda pensando nos 2 homens no meio daquele matagal. No dia seguinte, eu cheguei no trabalho e, coincidência ou não, os 2 irmãos não estavam lá. Perguntei se alguém mais sabia deles e ninguém sabia onde eles estavam. Eu fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa. Quando foi ao meio-dia, quando paramos para almoçar, eu fui até a casa onde eles moravam, que ficava uns 2 quilômetros de onde era a vacaria. Eu cheguei na casa dos 2 e de uma janela eu vi 2 redes e uma senhora molhando um pano e passando em alguém. Então eu chamei pelos 2 e eles me chamaram para entrar. Só que quando eu olhei, os 2 estavam cheios de feridas e machucados. Eu perguntei o que havia acontecido com eles para eles terem ficado daquela maneira e eles começaram a falar. Depois que você saiu, nós entramos e fomos pela trilha até chegar na carnaúba. Então eu peguei a picareta e comecei a furar o chão enquanto meu irmão tirava a terra com a pá. Só que do nada começamos a escutar os gritos horríveis que para nós não estavam vindo de nenhum lugar específico. Na hora, paramos de cavar e ficamos olhando na direção de onde vinham esses gritos. E os gritos vinham de todas as direções. Foi aí que vimos uma mulher vindo em nossa direção. Era uma moça nova com grandes cabelos negros. No entanto, quando ela chegou perto da gente, percebemos que o rosto dela, na verdade, parecia ser uma caveira, como se fosse a própria morte. No ápice do desespero, soltamos as nossas ferramentas no chão e saímos correndo dali rapidamente. Até deixamos as nossas bicicletas para trás na fuga. Mas infelizmente nós não voltamos pela trilha, pois acabamos nos embreando no meio da mata, correndo como loucos e nos deparando com espinhos e galhos secos que nos feriam. Quando pensávamos que já estávamos seguros, começamos a escutar os gritos vindo por detrás da gente e voltamos a correr freneticamente. Eu tinha certeza que eu iria morrer ali infartado. Eu não estava aguentando mais. A minha cabeça pedia para fugir, mas o meu corpo já estava pedindo arrego. Até que chegamos em uma cerca, onde pudemos de lá vermos a estrada. Depois que pulamos, eu olhei para trás e vi bem no pé da cerca aquela moça que para mim era um verdadeiro demônio. Ela estava nos olhando enquanto corríamos até não podermos mais enxergá-la. Chegamos em casa bem feridos e não tivemos condições de trabalhar hoje, pois até febre pegamos. Aquilo não é algo desse mundo. Pode ter o dinheiro que for, eu não volto lá por nada, nem mesmo para recuperar as nossas bicicletas que infelizmente largamos para trás. Ao ouvir aquilo, eu saí da casa dos 2 irmãos ainda mais assustado do que eu estava antes. E na volta para casa, que eu sempre escolhi o caminho mais longo, cadê o psicológico? Acabou. Nem durante o dia eu passava por lá para não ter o azar de dar de cara com aquela assombração. Depois de um tempo eu fiquei pensando se realmente havia uma botija de ouro enterrada lá, ou talvez fosse mesmo o corpo da moça que estivesse naquele terreno. Pelo sim ou pelo não, uma coisa é certa, eu prefiro ficar sem a resposta. Boa noite.
No coração das sombras que habitam as áreas rurais, onde a civilização se encontra com o desconhecido, surge uma lenda tão antiga quanto temida: o chupa-cabra. Uma criatura envolta em mistério e terror. Dizem que ele se alimenta do sangue dos animais, deixando um rastro de morte e de desolação. Mas o que realmente sabemos sobre essa entidade sinistra? Acompanha-nos nessa jornada sombria, enquanto desvendamos os segredos mais obscuros do chupa-cabra. Em uma pequena fazenda em Minas Gerais, o silêncio da noite foi quebrado por um grito aterrorizante. João, um fazendeiro robusto e acostumado com a vida no campo, acordou sobressaltado. Ele sabia que algo estava errado. Pegando sua lanterna, ele saiu para verificar seus animais. O que ele encontrou foi uma visão do inferno. Suas cabras, antes cheias de vida, agora jaziam imóveis no chão, os seus corpos drenados de todo o sangue. João, abalado, decidiu investigar. Armado com uma espingarda, aventurou-se na noite. A lua cheia lançava sombras sinistras e cada som parecia um sinal de perigo. João sentia-se observado, como se olhos malignos o seguissem na escuridão. Então, ouviu um som, um síbilo baixo, quase como uma respiração ofegante. Nesse instante, uma figura esbelta e escura saltou diante do João. Era o chupa-cabra, com os olhos vermelhos, com sangue e dentes afiados como navalhas. João atirou, mas a criatura era rápida demais, desaparecendo na escuridão como se fosse feita dela. Quilômetros dali, em outra vila, um caçador conhecido como Carlos se vangloriava de suas habilidades. Ele ouviu histórias sobre o chupa-cabra e decidiu que seria ele a capturar a criatura. Armado com armadilhas e uma câmera, embrenhou-se na floresta, determinado a provar que o monstro não passava de um mito. Conforme a noite avançava, Carlos percebeu que estava sendo seguido. Sons estranhos vinham de todos os lados, e ele começou a sentir um medo crescente. Em um momento de distração, ele foi surpreendido por uma força avassaladora. O chupa-cabra o atacara, rasgando sua carne com garras afiadas. Contra todas as probabilidades, o Carlos sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Ele retornou à vila e suas histórias sobre a tal coisa, agora tingidas com a realidade do seu encontro aterrorizante, transformaram sua arrogância em um aviso sombrio. Há coisas nesse mundo que estão além da compreensão humana. Em uma vila remota, onde o tempo parece ter parado, moradores relatavam o desaparecimento de animais com uma frequência alarmante. Uma noite, Ana, uma jovem corajosa e curiosa, decidiu investigar. Munida de uma câmera e uma lanterna, explorou suas ruas desoladas da vila. Ana chegou a uma antiga casa no fim da rua. A porta estava entreaberta, como se a convidasse a entrar. Lá dentro, encontrou vestígios de um ritual estranho. Eram símbolos desconhecidos, pintados nas paredes, e um círculo de pedras no centro do salão. Enquanto Ana examinava o local, um barulho a assustou. Virou-se e viu pela janela a silhueta do chupa-cabra. Seus olhos vermelhos brilhavam em plena escuridão. Ana correu, mas a criatura era rápida demais. Ela sentiu o hálito quente do monstro em seu pescoço, mas conseguiu escapar por pouco, deixando para trás a sua câmera, que capturou uma imagem borrada do chupa-cabra. A próxima história vem de um idoso chamado Sebastião, que vivia sozinho em uma fazenda. Contou que há muitos anos teve um encontro com o chupa-cabra
e desde então a criatura voltava periodicamente como um pesadelo recorrente. Uma noite, Sebastião acordou com ruídos estranhos vindos do lado de fora. Pegando sua espingarda, ele saiu para investigar. O que viu fez seu sangue gelar. O chupacabra estava lá em pé, observando-o com uma fome insaciável em seus olhos. Sebastião não perdeu tempo. Atirou, mas a criatura desapareceu no meio daquela escuridão braba. Ele sabia, no entanto, que não seria a última vez que ele a veria, pois o chupacabra sempre voltaria como um demônio assobrando todos os seus sonhos. Em um pequeno hospital da cidade próxima, um paciente internado por causa de um acidente de carro relatou uma história bizarra. Ele disse que enquanto estava recuperando a sua consciência no local do acidente, ele viu o chupacabra se aproximando. A criatura, segundo ele, parecia curiosa, o observando de perto. Ele sentiu uma presença maligna, mas também uma estranha inteligência nos olhos do monstro. Antes que pudesse se aproximar mais, as luzes de um carro se aproximando assustaram a tal criatura, que desapareceu no meio da noite. Esse relato trouxe uma nova perspectiva sobre o chupacabra, não apenas como uma fera sedenta de sangue, mas como um ser enigmático, talvez até com consciência própria. Essas histórias, embora distintas, compartilham um elemento comum: o terror que o chupacabra inspira. Ele permanece como uma sombra nas áreas rurais, um lembrete constante de que na escuridão existem mistérios que desafiam a nossa compreensão. O chupacabra, mais do que uma lenda, é um símbolo do medo primordial que habita em cada um de nós. Em uma noite particularmente sombria, um grupo de jovens aventureiros decidiram explorar uma floresta conhecida por ser um território do chupacabra. Armados com câmeras e lanternas, eles buscavam desvendar o mistério ou ao menos conseguir uma prova da existência da criatura. Conforme avançavam pela floresta, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Suas lanternas piscavam sem explicação e os sons inquietantes ecoavam entre as árvores. Eles sentiam uma presença observando cada movimento, cada passo dado na escuridão. De repente, um dos jovens, o Pedro, havia desaparecido. Após uma busca frenética, encontraram apenas a sua câmera jogada no chão, com as últimas imagens mostrando uma figura rápida e escura, seguida por um grito abafado. Os jovens, agora tomados pelo pânico, correram de volta, mas sentiram que algo os seguia. Era um predador no meio das sombras, sempre à espreita. Em uma outra comunidade isolada, um caçador experiente, conhecido por sua destreza e coragem, tornou-se obcecado pela caça ao chupacabra. Ele passava noites na floresta armando armadilhas e seguindo rastros. Uma manhã, ele foi encontrado desorientado, vagando pela vila. Suas palavras eram confusas, mas falava de ter visto o chupacabra. Não como uma fera, mas como um ser de uma outra dimensão, uma entidade que desafiava as leis da natureza. Nos dias seguintes, o caçador foi consumido por uma febre alta e delírios. Ele falava em línguas desconhecidas e a sua pele adquiria um tom pálido. No fim, ele desapareceu, deixando para trás a suspeita de que havia sido amaldiçoado pelo próprio chupacabra. Nas colinas distantes, moradores relatavam ouvir um choro estranho durante uma noite. Uma mulher idosa contou que em uma noite de lua nova viu uma figura sombria parada à beira da sua janela. Na cabeça dela só podia ser o chupacabra.
mas surpreendentemente parecia chorar. Era um som quase humano que ecoava no silêncio da noite. Essa visão trouxe uma nova dimensão ao horror. O chupacabra, uma criatura temida por todos, também era capaz de expressar emoções, tornando-o ainda mais enigmático e aterrorizante. Um fotógrafo fascinado pelo folclore local decidiu capturar imagens das áreas onde o chupacabra havia sido avistado. Durante uma noite, ele sentiu uma presença esmagadora e, ao virar a câmera, capturou uma sombra distorcida que parecia se mover com inteligência própria. Ele nunca mais foi o mesmo após essa experiência. A sombra capturada em sua câmera parecia persegui-lo até em seus sonhos. Uma lembrança constante de que alguma coisa são melhor deixadas como desconhecidas. Em uma região montanhosa, havia rumores sobre um eremita que vivia isolado, conhecido como Guardião da Montanha. Dizia-se que ele conhecia segredos antigos sobre o chupacabra. Uma equipe de documentaristas decidiu buscá-lo para entender melhor a criatura. Ao encontrá-lo, o eremita falou de antigas lendas que ligavam ao chupacabra a rituais esquecidos e portais para outros mundos. Ele advertiu que a criatura não era apenas um predador, mas um guardião de segredos obscuros. Um ser que ficava entre os dois mundos. Quando a equipe perguntou se ele já havia visto o chupacabra, o eremita ficou em silêncio, seu olhar perdido em memórias distantes. Ele então murmurou algo sobre olhos que vêm através da alma, deixando a equipe com mais perguntas do que respostas. Numa fazenda afastada, uma série de ataques brutais a rebanhos de ovelhas causou terror. O fazendeiro desesperado montou vigilâncias noturnas. Uma noite, ele e o seu filho avistaram um chupacabra. O fazendeiro atirou, mas a bala parecia passar através da criatura sem causar dano. O chupacabra virou-se para eles, seus olhos brilhando com uma inteligência sinistra, e então desapareceu na escuridão. Desde aquela noite, um silêncio perturbador caiu sobre a fazenda. Os animais permaneciam inquietos e o fazendeiro e o seu filho nunca mais foram os mesmos, atormentados pela visão daquela noite. Uma outra história que ocorreu vem de um sobrevivente que encontrou o chupacabra ao entardecer. Ele estava caminhando por uma trilha quando sentiu uma presença ameaçadora. Ele se virou e se deparou com a criatura a poucos passos de distância. Paralisado pelo medo, já esperava pelo pior. Mas estranhamente o chupacabra simplesmente o observou como se avaliasse a sua alma. Após longos minutos, a criatura se virou e desapareceu na floresta. O sobrevivente, ainda abalado, relatou que naquele momento sentiu uma conexão estranha com o chupacabra, como se a criatura possuísse uma compreensão profunda do mundo ao seu redor, além de qualquer fera comum. Em uma noite sem estrelas, uma pequena comunidade foi abalada por um evento terrível. Todos os animais da região foram encontrados mortos, drenados de sangue. Não haviam sinais de luta, apenas o silêncio da morte. A comunidade entrou em pânico, temendo que fossem os próximos. Vigílias foram montadas, mas o chupacabra nunca apareceu. Apenas o medo persistente e a pergunta sobre o que realmente havia acontecido naquela noite sem estrelas. Em uma noite particularmente sombria, uma pequena aldeia testemunhou o mais terrível ataque do chupacabra. Uma família inteira foi encontrada morta em sua casa, os corpos drenados de sangue com expressões de puro terror. Não haviam sinais de arrombamento, apenas as marcas de garras na janela e as perfurações nos pescoços da vítima. A aldeia mergulhou em estado de medo e luto.
O chupacabra não era mais uma simples lenda rural. Tornou-se um pesadelo palpável, uma ameaça à própria essência da comunidade. Dias após o trágico evento, um morador local afirmou ter visto o chupacabra na floresta, seus olhos brilhando com uma malevolência quase humana. Descreveu a criatura como um ser de outro mundo, um mensageiro de morte e desespero. Esse avistamento reacendeu o medo na região, com muitos acreditando que o chupacabra continua sua caçada implacável. A lenda se espalhou e o mistério do chupacabra tornou-se um tópico de debate e temor em toda a região. As histórias do chupacabra são repletas de terror e mistério, permanecem vivas nas memórias daqueles que testemunharam sua presença. Ele é mais do que uma lenda, é um símbolo do desconhecido que espreita nas sombras um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos obscuros. Você, espectador, pode ter começado a assistir esse vídeo por curiosidade, mas agora carrega consigo as histórias dessas testemunhas. O chupacabra não é apenas uma figura de contos folclóricos, é um eco da maldade que reside em lugares esquecidos, um sussurro nas trevas que desafia a nossa compreensão. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma noite silenciosa, olhe para as sombras com cautela, pois o chupacabra pode estar à espreita, observando e aguardando. E lembre-se, o medo é uma porta aberta para o desconhecido.